Se você quer começar a falar inglês com mais confiança, já deixa seu like agora e se inscreve no canal, porque aqui você aprende inglês do jeito que ele realmente é usado, sem complicação desnecessária e sem promessas mágicas. Hoje você vai perceber uma coisa muito importante. Confiança para falar inglês não vem de saber tudo. Ela começa quando você aprende a reagir dentro de situações reais. E, para isso, você não precisa ser um mestre do vocabulário. Você só precisa entender o que está acontecendo ao seu redor. Vamos ver como isso funciona? Imagina que você está entrando em uma loja nos Estados Unidos, apenas para olhar os produtos. Você não precisa de nada, mas o vendedor se aproxima e te pergunta: "What can I help you with?" Quando você ouve essa pergunta, o que você sente? Pode ser que, à primeira vista, você fique confuso, porque talvez você não conheça cada palavra da frase. Mas aqui está a chave. Você não precisa entender todas as palavras de uma vez. Você precisa entender a situação. Alguém está oferecendo ajuda. Isso já é um padrão que você pode reconhecer. Agora, ao invés de ficar preso nas palavras, você pode perceber o que está sendo pedido. Ele quer saber se você precisa de algo. E a resposta mais natural e simples seria: "Just looking, thank you." Isso significa: "Só estou olhando, obrigado." Agora, aqui vai um ponto importante. Essa frase não exige que você saiba inglês avançado. Ela exige que você perceba o que está acontecendo na conversa. E isso faz toda a diferença. Em vez de se perder na tradução de cada palavra, você reage de acordo com o contexto, o que é muito mais eficiente. Isso é o que dá confiança para falar inglês. Não é saber todos os detalhes, mas entender o que está sendo dito e como você pode responder naturalmente. Cada vez que você reconhece o que está acontecendo em uma conversa e sabe como responder naturalmente, você está se tornando mais confiante. E a confiança no inglês vem disso, não de traduzir palavra por palavra, mas de entender o contexto e reagir com segurança. Agora, pensa em outra situação. Digamos que alguém comece uma conversa simples com você. "How are you doing?" Essa frase significa: "Como você está?" Mas o ponto importante aqui não é traduzir palavra por palavra. O que realmente faz a pessoa entender é o padrão da conversa. Quando alguém pergunta "How are you doing?", o cérebro já reconhece que é uma forma informal e natural de perguntar como você está. Não importa que você não saiba a tradução de cada palavra individualmente. O importante é entender o contexto da situação. Veja que, apesar de doing ter o significado de fazer, neste caso ele não está se referindo a fazer algo de maneira literal. A palavra doing, neste contexto, tem um sentido mais amplo, indicando o estado da pessoa ou a forma como ela está se saindo. Então, o cérebro já associa isso à ideia de como você está se sentindo ou como você está se saindo. Uma resposta muito comum e simples seria "I'm doing good." Isso significa "eu estou bem." Aqui você não precisa de vocabulário avançado, porque o doing já trouxe o significado implícito de como a pessoa está. O mais importante é reconhecer que a pergunta está relacionada ao estado da pessoa e não se perder em uma tradução palavra por palavra. Agora, se você quiser expandir a conversa, você pode responder de maneira simples, como "I'm doing good, and you?" Isso significa "estou bem, e você?" Mais uma vez, não é sobre entender todas as palavras individualmente, mas sobre reconhecer o padrão da conversa e como responder de forma natural. A confiança vem de entender o contexto, perceber que a frase está te perguntando sobre o seu estado e saber como reagir de forma adequada. Agora, imagine que a pessoa quer saber de onde você é. Outra situação comum quando estamos aprendendo inglês é a pergunta "Where are you from?" Essa frase significa "de onde você é?" O mais interessante aqui é que, mesmo que você não saiba a tradução de cada palavra, o contexto da conversa já te dá a chave para entender. Quando alguém pergunta "Where are you from?", o cérebro já sabe que a pessoa quer saber sua origem, sua nacionalidade ou de onde você vem. Não importa que você não saiba todas as palavras, o importante é reconhecer que a pergunta está pedindo informações sobre onde você vive ou nasceu. Aqui a resposta mais comum seria "I'm from Brazil." Isso significa "eu sou do Brasil." Perceba que não estamos traduzindo palavra por palavra. Você só precisa perceber o que a pessoa quer saber e reagir de acordo com isso. Agora, se você quiser expandir um pouco mais a resposta, você pode dizer
I'm from Brazil. I'm still learning English. Isso significa eu sou do Brasil. Eu ainda estou aprendendo inglês. Aqui você não precisa usar vocabulário complexo, você usa frases simples e diretas. O segredo não é entender todas as palavras, mas reconhecer o padrão da pergunta e como responder de forma natural. E isso é o que dá confiança para falar inglês. Não é saber o significado de cada palavra em uma frase. Agora vamos adicionar mais algumas situações para mostrar como a confiança no inglês vai crescendo. Muitas vezes o que nos impede de falar é o medo de errar, mas com prática você vai perceber que não há erro, há apenas aprendizados. Então vamos ver mais um exemplo prático. Imagina que você está em uma situação em que alguém te oferece um café ou uma bebida. Uma pergunta simples, mas que causa confusão em muitas pessoas é: Would you like some coffee? Essa frase significa: você gostaria de um pouco de café? Aqui, o mais importante não é entender palavra por palavra, mas perceber o padrão da frase. Quando alguém diz would you like, a ideia aqui é oferecer algo, uma cortesia, uma escolha. O contexto te dá a pista de que a pessoa está oferecendo uma opção e não te cobrando uma resposta complexa. A resposta mais natural e simples seria yes, please. Isso significa sim, por favor. Agora, você poderia também dar uma resposta um pouco mais específica, como No, thank you. Isso significa não, obrigado. Novamente, o segredo aqui não está em saber todas as palavras, mas em entender o que está acontecendo. Alguém está oferecendo algo e você só precisa reagir com um simples sim ou não. E é essa habilidade de reagir sem ter que pensar muito que dá confiança. Agora, já que você está começando a entender a lógica de como reconhecer padrões, vamos falar sobre um assunto mais pessoal. Digamos que a conversa evolua para algo mais pessoal, como por exemplo, What do you do for a living? Essa frase significa o que você faz para viver, ou qual é a sua profissão. Aqui, mais uma vez, o importante não é traduzir palavra por palavra, mas perceber que a pergunta está te pedindo uma informação sobre o seu trabalho, sua ocupação ou o que você faz no seu dia a dia. A resposta mais simples seria I'm a teacher. Isso significa eu sou o professor. Não precisa ser uma frase complicada. Se você trabalha com outra coisa, você pode usar a mesma estrutura para responder, como I'm a doctor. Eu sou médico. I'm a student. Eu sou estudante. Viu? Não precisamos de frases complicadas ou vocabulário avançado. A confiança vem de perceber o que a pessoa está perguntando e responder de maneira natural, sem ficar tentando traduzir cada palavra. E aqui vai um ponto importante para consolidar o que aprendemos até agora. Quando você aprende a reagir de forma natural, o inglês vai deixando de ser uma barreira e passa a ser uma ferramenta de comunicação. Isso acontece aos poucos, e a confiança surge porque você começa a se expor ao idioma de maneira prática. Agora, antes de continuar, me conta nos comentários qual dessas situações você acha que enfrentaria primeiro. Você se vê mais no How are you doing ou no What do you do for a living? Quero saber. Voltando ao nosso exemplo, outra situação que você pode encontrar com bastante frequência é alguém te perguntando sobre o seu futuro. Isso pode acontecer de forma bem simples, como What are your plans for the weekend? Isso significa quais são seus planos para o final de semana? Aqui, novamente, o contexto é a chave. A pessoa quer saber o que você vai fazer, e a pergunta está pedindo uma ideia geral, não detalhes. Isso torna a frase mais simples, porque você pode responder de forma objetiva. Por exemplo, uma resposta natural seria I'm going to the beach. Isso significa eu vou para a praia. Ou, se você não tiver planos, você pode dizer I don't have any plans. Isso significa eu não tenho planos. Veja como essa conversa continua fluindo de forma natural, sem precisar traduzir palavra por palavra, porque você está entendendo o contexto da pergunta e respondendo com simplicidade. Só mais dois exemplos cruciais. Imagina que você está em uma situação onde alguém pergunta What time is it? Essa frase significa que horas são. Aqui, o mais importante não é traduzir cada palavra individualmente, mas perceber o contexto da pergunta. Quando alguém pergunta what time, é claro que a pessoa quer saber o horário. Não importa se você não conhece a tradução exata de it ou is naquele momento. O seu cérebro já reconhece que a pergunta é sobre tempo. A resposta mais simples seria It's 3 o'clock.
Isso significa são 3 horas. Aqui, a confiança vem de entender que a pergunta é sobre o tempo e saber que a resposta será um horário. A frase é bem simples, e o mais importante é saber reconhecer o padrão da pergunta e dar a resposta correta, sem se perder nas palavras. Agora, imagine que você está em uma situação onde alguém te pergunta How do I get to the station? Essa frase significa Como eu chego à estação? Aqui, novamente, não estamos traduzindo palavra por palavra. O segredo está em perceber o contexto da pergunta. Quando alguém pergunta How do I get to? A pessoa quer saber o caminho para o lugar específico. Não importa se você não conhece o significado exato de get to. O importante é entender que a pergunta está pedindo direções. Uma resposta simples seria Go straight and turn left. Isso significa siga em frente e vire à esquerda. Essa resposta é direta e simples, porque você percebeu o padrão da pergunta e sabe o que a pessoa quer. A confiança vem de perceber o contexto e reagir de maneira natural, sabendo o que a pessoa está pedindo. Agora, pense em como tudo isso vai te dar confiança no futuro. O medo de errar vai sumindo conforme você vai ganhando mais experiência prática. Você não precisa de fluência perfeita para começar a conversar. Você só precisa aprender a reagir corretamente ao que está acontecendo ao seu redor. E lembre-se, essa é a base da confiança. A confiança vem de perceber o contexto e saber como reagir. À medida que você faz isso, a sua compreensão vai se aprofundando naturalmente e o inglês começa a fluir com mais facilidade. Se você está aprendendo com esse tipo de conteúdo e quer continuar melhorando seu inglês de forma prática e real, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é exatamente essa: te mostrar como o inglês funciona na vida real, com exemplos práticos para que você consiga se comunicar com confiança. Então, continue treinando e aplicando o que você aprendeu hoje. Cada passo conta, e a confiança no inglês vai crescendo a cada conversa, a cada reação natural. Até o próximo vídeo. E não se esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do conteúdo. Estamos juntos nessa jornada de aprendizado.